esteja conosco aqui nesta manhã, Senhor. Se faz presente, Pai. Abençoa cada um, Deus. Abençoa, Pai, os que estão aqui e os que estão ainda por vir, Deus. E que nesta hora Tu possa se fazer presente, Senhor, em nossos corações. E usar, Pai, cada um como um canal de bênção, Pai. Deus, não sabemos, estamos aqui aprendendo a Tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Que desembaraço daqueles que estão por vir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a nossa aula de hoje? A nossa lição? Semana passada foi o que mesmo? A semana passada? Esteja alerta. Amém. Glória a Deus, né? Então hoje nós estamos a lição. Creio que o irmão pôde perceber que as aulas passadas ela é um preparo, tipo assim. Primeiro estudamos a escatologia, né? O que significa a definição da escatologia, falando das coisas dos tempos, e as demais aulas veio como uma preparação do servo de Deus, comportamento, vigilância, como aguardar, o que devemos evitar, e tudo direcionada ao futuro. E essa lição, o arrebatamento da igreja, que é a lição de número 5, data 31 de janeiro de 2016, ela é como se fosse a lição do meio, porque daqui para trás, a de hoje, daqui para trás, houve uma preparação. A gente estudou muito, até inclusive teve a lição de número 4 e a lição de número 5, foi sobre vigilância. Foi como se fosse um preparo para chegar à lição do arrebatamento, né? É muito interessante que estudamos sobre o que nós precisamos fazer diante da vinda do Senhor, o que nós precisamos fazer e o que nós não podemos fazer, né? Relaxar, ignorar, não dar importância a isso, a volta do Senhor, vigilância. Eu expliquei, deixei bem claro sobre vigilância na semana passada, sobre a vigilância dos sinais, tanto sinais externos quanto sinais internos. Eu expliquei sobre isso. Então isso foi tudo um preparo, porque no arrebatamento da igreja, que a lição dela é hoje, estou falando agora da lição, literal, o arrebatamento da igreja. Quando estiver no arrebatamento da igreja, não adianta mais eu me preparar, né? Eu vigiar, eu levantar as antenas de atenção, de nada disso adianta, né? Quando no arrebatamento da igreja, o que eu tenho que fazer, tudo isso é antes. Nós temos um ditado aqui no Brasil, o brasileiro ele só fecha a porta quando é roubado. Às vezes, rapaz, nunca foi roubado. Eu sempre deixei minha bicicleta aqui na frente, nunca ninguém mexeu, roubado. Aí a próxima vez que ele vir e deixar outra bicicleta na frente, ele vai querer colocar um cadeado, vai querer puxar um pouco mais para dentro, né, para ninguém roubar. Então o brasileiro só fecha a porta quando é roubado. Ou seja, ele só vigia, ou seja, ele só dá atenção àquilo realmente quando ele sofre com as consequências. Mas já no arrebatamento é diferente. Não adianta mais a vigilância. Hein? Vamos lá. Bom, alguma pergunta, alguma dúvida, você pode levantar sua mão que a gente vai tentar tirar suas dúvidas, ok? Como já disse o título da lição, o arrebatamento da igreja, textual. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens.
Quanto a esse textual, eu comentei também lições passadas, que que nós temos que viver como Paulo viveu. E nesse contexto desse versículo, eu estou no textual. Como assim como Paulo viveu? A vida de Paulo foi, ele vivia na expectativa de que Cristo voltaria para arrebatar sua igreja quando ele ainda estava com vida. Eu expliquei sobre isso. Esta é a esperança de todo crente, tem que ser. Então, não, mas a Bíblia diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão depois nós. Sim, mas eu não tenho a esperança de morrer para ser um daqueles que vai ressuscitar. Não, eu tenho que ter a mesma esperança que Paulo tinha. Quando ele fala para os Tessalônicos, ele diz: nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor. Então ele inclui ele tinha essa esperança. Nós também devemos viver com essa esperança, né? Não que se nós não vivemos com essa esperança, a gente joga a vida de Jesus lá para frente, não sabe por que a gente morrer só porque já passou muito tempo. Não, nós temos que viver igual Paulo, com essa esperança que Cristo poderá vir buscar a sua igreja quando eu e você ainda estaremos com vida. Não precisamos morrer, não necessariamente a gente deveria morrer, não. Nós temos que ter essa convicção que Ele pode vir buscar a sua igreja enquanto eu e você ainda estamos vivos. Os que morreram serão arrebatados, serão ressuscitados e transformados para levar. Mas nós temos que ter esse pensamento igual Paulo. Jesus não veio na época de Paulo, mas Paulo viveu vigilante, contando que ele viria quando ele ainda estava com vida. Amém? Verdade prática: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação. Isso se dará quando? Todos os salvos serão glorificados. Amém, louvado seja Deus. O arrebatamento da igreja será a completude da salvação. Irmão, a salvação, que a gente pode tirar dessa verdade prática, a salvação, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, a salvação, Jesus nos salvou de quê? Jesus nos salvou da penalidade do pecado. Como? 3 etapas. Primeiro, a penalidade do pecado, é a primeira etapa. Nós não tínhamos pecado antes de aceitar Jesus? E o salário do pecado é o quê? A morte, meu querido, a morte. Então, Jesus ele veio para que todos nós tivéssemos o quê? Vida eterna. Ou seja, então ele pagou a pena que estava sobre mim e você. Ele pagou. Se você abrir sua Bíblia aí, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, quem pode abrir? Colossenses 2 e 14. Veja o que diz, Colossenses 2,14. Quem abrir primeiro pode ler. Havendo buscado a cédula que era contra nós, na sua opressão, a qual de alguma maneira nos era buscada, e atirou no meio de nós, gravando-a na cruz. Cédula é dívida, havendo tirado e havendo riscado a cédula, ou seja, a dívida, ele riscou a dívida. E o que é que ele fez quando ele riscou a dívida? Ele fez o que com essa dívida? Pagou na cruz. A Bíblia, o trecho está dizendo que ele cravou na cruz algo que era contrário, algo que era contra mim, contra você. Ele cravou na cruz. Como ele cravou na cruz? Morrendo por nós. Ali ele pagou, ou seja, naquele momento ele nos livrou da penalidade do pecado. O salário do pecado é a morte. Então a morte logo era uma penalidade para nossas vidas. A morte era uma consequência para nós. A morte era uma consequência, ou seja, a penalidade era a morte. Ele cravando a cédula, a dívida que nós tínhamos na cruz. Então primeira salvação, ele nos libertou da penalidade do pecado. Por isso que a verdade prática diz: o arrebatamento da igreja será a completude
da salvação, ou seja, a completude, a completa salvação. Nós não estamos totalmente libertos, totalmente salvos, não, porque nós temos algo que nos incomoda. Eu disse, Jesus nos libertou da penalidade do pecado. Essa é a primeira parte, para chegar na completude da salvação. E a segunda parte é Jesus nos liberta do poder do pecado. Ele nos liberta. Antes, no seu início de carreira, como cristão, no seu primeiro ano, pode pegar, meu irmão, você pecava. No segundo, você passou a pecar menos. No terceiro, você passou a pecar menos. Sucessivamente é dessa forma. Por quê? Porque com a ajuda do Espírito Santo, o pecado tem menos poder sobre você. Entende? Então, Ele primeiro nos libertou da penalidade do pecado. Segundo, Ele está nos libertando do poder do pecado. Antes nós pecávamos, nós éramos dominados pelo pecado. Hoje nós pecamos, mas não somos dominados pelo pecado, ok? Então Ele logo está nos libertando do poder do pecado. Isso é para chegar na completude da salvação. Primeiro, penalidade, Ele nos libertou. Segundo, o poder do pecado. E o terceiro, por fim, qual é? Ele vai nos libertar da presença do pecado. Mas quando isso vai acontecer? Só no arrebatamento, como diz aqui, ó. O arrebatamento, verdade prática, o arrebatamento da igreja será a completude da salvação. Porque o primeiro passo, Ele nos libertou da penalidade do pecado. Segundo passo, Ele está nos libertando do poder do pecado. E terceira e última, Ele vai nos libertar da presença do pecado. Da presença, quer saber? Abra aí Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Hebreus, a carta aos Hebreus 12 e 1, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande testemunha, e deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, ou seja, o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, a última vai nos libertar da presença do pecado. Vai nos libertar da presença do pecado. Então, isso fecha a completude da salvação, totalmente, salvação completa. Hoje, nós somos salvos, sim, mas tem grande possibilidade de a gente cair, como, se desviou, se afastou dos caminhos do Senhor, né? Mas a completude é no arrebatamento da igreja. Aí Ele vai nos libertar da presença do pecado. Aí não tem mais como se desviar. Amém? Essa foi a verdade prática. Vamos para a leitura bíblica em classe. Irmão, eu gostaria sempre de alertar isso aqui, ó. Leia a sua leitura diária. Leia a sua leitura diária. Quando você chegar na escola dominical, aqui, ó, leitura diária, aqui está aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, as referências. Medite nessas referências, que vai ser muito bom para vocês. Não é bom para mim, vai ser bom para vocês. É bom para mim quando eu medito, mas para vocês é bom quando vocês meditam, né? Porque eu meditando aqui, eu vou trazer para vocês hoje, mas hoje é um resumo da aula. Amém? Vamos lá. Leitura bíblica em classe, que se encontra do versículo 13 ao 18 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler o versículo 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará para ter com ele. Dizemos vós, ouço Cristo pela palavra do Senhor, que nós nos purificarmos vivos para a vida do Senhor. Tem revista não, irmão? Tem mais não? Primeira Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Porque o mesmo Senhor
morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Então já sabe, né, irmão? Para eu e você consolar uns aos outros com essas palavras, precisamos aprender as palavras. Amém? Introdução. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de um dos acontecimentos mais glorioso e esperado desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. O arrebatamento da igreja. Esta lição é de máxima importância para os nossos dias, já que ultimamente se ensina tão pouco a respeito da volta de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o que a gente pode tirar nessa introdução? A igreja do Senhor, de modo geral, ela está muito carente. Eu disse a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está muito carente de ouvir pregações de duas partes principais, que é, primeiro, a santificação, ok? Santificação, estou na introdução. E a segunda, arrebatamento. Por que santificação e arrebatamento? E eu coloquei santificação primeiro, porque a Bíblia deixa bem claro que sem santificação ninguém verá a Deus, né? E se você não vai ver a Deus, você será arrebatado. Então, o primeiro passo, a igreja do Senhor, no modo geral, está precisando de muitas, de pregações, de santificações, de santificação e de arrebatamento. Santificação é um preparo para o arrebatamento. Sem santificação, a gente não vai ser arrebatado. Ou seja, é isso que a igreja do Senhor, nesses últimos tempos, está precisando. Ok? É isso que está precisando. Pouco se vê pregando sobre isso. A maioria das igrejas, no geral, eu digo, você vê mais pregação de prosperidade, pregação de outras coisas, menos de santificação e arrebatamento da igreja, ou seja, a volta de Cristo. Então a igreja do Senhor está carente disso. É isso que devemos buscar. Por que devemos buscar? Porque tudo indica que o arrebatamento está próximo. Só não percebe isso é quem realmente não quer perceber, mas está próximo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que está próximo. Eu estava com a Dali e com a Alice indo para a casa levar ela lá em Diadema, e engraçado, a Alice disse assim: mãe, eu queria ter a sua idade. Aí a Dali, sua idade? Sim, mas eu sei que eu não vou chegar. Aí a Dali disse: por que você não vai chegar? Porque eu sei que Jesus virá primeiro. Olha para aí, a esperança da menina. Eu creio, irmão, eu creio. Todos nós temos que viver com essa expectativa. Nossa, talvez eu tenho tantos anos, talvez eu não tenha nem um ano a mais, Jesus pode vir. Essa é a expectativa que nós temos que ter. Pode falar, irmão. Toda hora na minha esposa, ela falava assim: eu não sei se vai dar tempo na casa não, chega de volta logo. Mas ele não voltou, né? Assim como eu disse, Paulo disse assim: nós que estamos vendo, Paulo tinha a esperança que Jesus iria vir no seu tempo, não veio, mas não é por isso, nada vai mudar a vida dele. Não é o que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer que vai determinar o dia que ele vai vir, se é antes ou depois dos meus planos. O mais importante de tudo, no resumo, é que nós estejamos o quê? Preparados. Amém? Vamos lá, entrar na lição. Primeiro tópico: todos os santos serão arrebatados. Todos os salvos serão arrebatados. Amém. Na primeira fase de sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra. Ele estará nos ares ou nas nuvens. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Em uma das aulas passadas eu disse a vocês quais são as diferenças, né? Expliquei biblicamente quais são as diferenças entre o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor.
que é completamente diferente. E isso as pessoas se atrapalham muito. Vou dar um exemplo básico. Eu já vi gente falar para mim, todo mundo vai ver o Senhor quando Ele vir arrebatar a igreja. Como? Bom, está em Apocalipse 1:7, diz que todo olho verá. Ou seja, isso é texto fora do contexto. Quando você vai ver o contexto daquilo ali, você percebe que aquilo não fala do arrebatamento. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5 diz que o Senhor, quando vir, Ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Sim, mas leiam o contexto, que Ele ali não é para arrebatar a igreja, Ele está vindo com a igreja. Há uma diferença muito grande. Isso você só vai perceber quando você ler o contexto. Pode falar, irmão. Lê também essa referência para mim, irmão. Zacarias 13, versículo 6. 13, 6? Vamos lá. Abra, irmão, quando você vê alguém pedindo a referência, outro abrindo, abra você também para acompanhar. Zacarias capítulo 13 e 6, diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos, dirás ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ou seja, Jesus falando, que feridas são essas? Alguém falando para ele, que feridas são essas nas tuas mãos? 13, 6. Esses dois capítulos, o último, ele fala disso mesmo. Note que o 14 já fala sobre a vinda dele. Zacarias capítulo 6, 13, 6. Zacarias depois de Ageu. Amém? Muito. Fala claramente das feridas que há na mão de Jesus. Que feridas são essas? Lembra, irmão, o que eu falei? Qual é a única coisa que está no céu que foi o homem que fez? Qual é a única coisa que está no céu que foi o homem que fez? É isso aqui. A única coisa que está no céu que foi feito pelo homem. O homem só faz o quê, irmão? Coisa ruim, só faz mais o que não presta. E está no céu? Está sim. As feridas nas mãos de Jesus, no corpo dele, está lá até hoje aí. Quando ele aqui ele está descendo em glória. E mesmo descendo em glória, alguém vai lhe dizer: o que é isso em tuas mãos? Que ferida é essa em tuas mãos? Aí ele vai dizer: foi feito pelos meus amigos. Meus amigos, meus conterrâneos, os judeus que fizeram isso comigo, né? Está ali. É a única coisa que eu até citei sobre isso. Eu brinquei com os irmãos. Amém? Vamos lá. Então, primeiro tópico, a reunião dos salvos no encontro com Cristo. Aqui está escrito aqui esse título, a reunião dos salvos no encontro com Cristo. Mas aqui quase não vai falar disso. Aqui vai mais trazer uma definição da palavra arrebatamento. Ok? Vamos lá. A palavra arrebatamento no grego é rapazo. Esse vocábulo dá a ideia de rápido ou de remoção repentina, de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiel até a morte, e os que estiverem vivos, aguardando o glorioso evento. Louvado seja Deus. Primeira definição aqui da palavra arrebatamento, que em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, a palavra arrebatar tem o sentido de erguer, tirar, transferir, mudar de lugar. O arrebatamento da igreja é o translado sobrenatural dos santos da terra para onde? Para o céu. Esse é o translado da igreja. O arrebatamento é o translado da igreja da terra para o céu, ou seja, tem um sentido de erguer. Por que erguer? Porque o trecho diz assim: nós que somos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, logo, arrebatado não é só o sentido de arrebatar, não, mas arrebatar, erguer, ou seja, encontrar o Senhor nos ares. Os ares é o alto, amém? Essa é a definição da palavra. Enoque foi arrebatado. Por que Enoque foi arrebatado? Andou e obedeceu a Deus. Hebreus, que está escrito em Hebreus 11. E a igreja
que anda com Deus, e a igreja que obedece a Deus, é essa que vai ser arrebatada, né? Amém? Pode falar, irmão João. É sobre o arrebatamento. Apenas nós temos uma aula sobre o casamento de Isaac e Rebeca, né? E nessa lição, o espírito da lição, ele conta a história do Antigo Tempo, né? Quando os daria. Qual lição? A lição falava sobre o casamento de Isaac e Amém. Rebeca. Uhum. E ele, o espírito da história, ele conta que lá no Oriente existia um costume de quando a noiva saía para buscar o noivo, o pai do noivo saía para buscar o noivo para sua filha, né? Saía uma comitiva de acompanhando, igual os caras que foram com Eliezer buscar a Rebeca com Isaac, né? Aí quando ele chega lá, ele explica assim, né, que da mesma forma que o casamento de Isaac, ele explica que o casamento de Isaac ele é um símbolo, uma alusão, uma comparação com o arrebatamento da igreja, né? E a união, o encontro de Isaac com Rebeca não se deu na casa do Abraão e na casa do pai da moça, tá entendendo? Mas ele explica que da mesma forma, Jesus ele não vai vir até a terra para buscar a sua noiva, que é a igreja, né? Assim como Isaac não foi até Padan-Aram para buscar a sua noiva Rebeca. E o encontro se deu no meio do caminho, entre a casa de um e a casa de outra. Tem essa explicação. Deu no campo, né? Se deu no campo quando ele saía para orar. Para orar. Ao ver o encontro e tal, é isso mesmo. É muito interessante essa passagem, porque note que Eliezer, ele foi buscar. Quem era Eliezer? Representava o que Eliezer? O Espírito Santo representava. Naquele contexto, Abraão simbolizava a Deus, Eliezer simbolizava o Espírito Santo, e Isaac simbolizava Jesus, né? Ou seja, e Rebeca a igreja. Note que o Espírito Santo cuida da igreja hoje, adorna a igreja hoje para entregar para o noivo. Eliezer foi a mesma coisa, cuidou da noiva, adornou a igreja, a noiva, pôs joia, pôs enfeitou, deu veste a ela, para ela chegar bem bonita diante do seu noivo. Pode olhar, ele não só deu presente à noiva, mas deu a todos os seus parentes, até a Labão, você sabe essa história, presenteou ele. Então a mesma coisa é o Espírito Santo aqui, ele cuida da igreja, não é isso? É a função dele, amém? Uma vez eu perguntei, irmão, Isaac simboliza o que naquele contexto? Que era quando ele estava sendo levado para morrer, o seu pai ia sacrificar ele. Aí alguns disseram, simbolizava Cristo. Não simbolizava Cristo. Isaac por isso que eu dou muita importância e peço a vocês que deem importância ao contexto da palavra. Nesse caso que a gente acabou de narrar agora, de Isaac, Eliezer buscando a noiva, Isaac simboliza Cristo. Mas no contexto que Abraão vai sacrificar Isaac não está simbolizando Cristo, mas está simbolizando a igreja que está prestes a morrer, ou seja, nós estava prestes a morrer. Aí Deus providenciou o quê? João 1, versículo 9, eis aí o Cordeiro de Deus. Então logo naquele contexto, a única coisa que simbolizava a Cristo era o Cordeiro que foi providenciado por Deus, não é isso? Mas Isaac não simbolizava Cristo naquele contexto, mas ele simbolizava a igreja que estava prestes a morrer em cima do altar, quando aquela voz, não faça mal a teu filho, ou seja, aí Deus deu a porta de escape a Isaac, dando um cordeiro, e a igreja também estava prestes a morrer pelos seus pecados, então Deus providenciou um cordeiro, louvado seja Deus. Por isso que eu peço a vocês que dêem importância ao contexto. Ainda aqui no primeiro tópico, vamos lá, irmão. O irmão falou de noiva e tal. Se você ler na sua Bíblia, em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 27, você vai ver que a igreja para Cristo é considerada também como uma noiva, né? Está em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Vamos lá, ainda na definição da palavra arrebatamento, para evitar confusão na cabeça dos irmãos. Existem duas palavras gregas, parousia e epifaneia. As duas são palavras gregas. Vou só explicar aqui. Parousia, que quer dizer presença, chegada, e ocorre 24 vezes na Bíblia, para descrever o retorno de Cristo em referência ao arrebatamento. Já o termo epifaneia significa manifestação
vi a luz resplandecer ou brilhar, e refere-se à segunda vinda de Cristo, quando ele voltar visivelmente para destruir Israel. Já vem logo com a igreja, é diferente, ele já virá com a igreja. O arrebatamento, este dia é o dia mais aguardado pelos que realmente têm um compromisso com Deus. Pode falar, Dada. Então quer dizer que a segunda vinda do Senhor é o arrebatamento, né? Então, vou explicar, só dar uma pincelada. A primeira vocês sabem, Jesus veio e morreu por nós. E a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas fases. Irmão, mas por que duas fases? Porque a primeira fase, ele não vem, ele vai ficar nas nuvens. A Bíblia deixa bem claro, nós que vamos subir a encontrar o Senhor nos ares. E irmão, e qual é a segunda fase? É quando ele vir, aí ele já vem com a igreja. Zacarias capítulo 14, versículos 5 e 6. E aí é quando realmente todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, não só a igreja. No arrebatamento, só a igreja vai vê-lo. Mas quando ele vir, até mesmo aqueles que transpassaram, quer dizer, ou seja, aqueles mal, o inimigo dele, que se fez inimigo dele, o verá. Bem, vamos lá. Este será o dia em que a igreja militante do arrebatamento, ou a igreja militante será transformada em quê? Em igreja triunfante. Hoje a igreja é militante. Militante é o que trabalha. Hoje você trabalha, tem dificuldade, tem tudo, tem aquilo, a igreja. Mas quando você for arrebatado, você já não vai mais trabalhar. De igreja militante, de quem milita, de quem trabalha, de quem luta, você passará a ser igreja triunfante, ou seja, igreja vitoriosa. É isso. Mas nós só vamos passar a ser realmente igreja vitoriosa quando a igreja for arrebatada, que não vão precisar mais militar, não precisar mais lutar. Amém? E outra parte que diz aqui a lição, nessa mesma parte, o arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isto é, confessarem a Jesus como seu Salvador. O que é confessar Jesus como seu Salvador? Reconhecer que sou um pecador, que eu sozinho não tenho salvação, não tenho direito, e que sou escravo do pecado. É forte essa palavra. E que reconhecer que eu sou escravo do pecado, e quem é escravo automaticamente está dizendo o quê? Eu preciso de um Salvador que me liberta da escravidão do pecado. Então aí é a parte, você admitiu que é um pecador? É um pecador, escravo do pecado? Sim, sou. Porque o que é escravo do pecado? É aquele que não pode se libertar do pecado. E é qualquer coisa. Bebida, se eu bebo e não consigo parar, então a Bíblia diz que eu sou escravo da bebida. Então, escravo é aquele que não tem força contra alguém que lhe domina, seja ela imaterial, seja ela outra pessoa, seja ela alguém superior a ele. Ou seja, então, logo, Jesus, quando você confessar, é admitir que é pecador, que é escravo do pecado, que não consegue se libertar sozinho e precisa, é carente de um Salvador. Ou seja, Jesus entra nessa parte como Salvador para quê? Para nos libertar do pecado. Não é isso? Sendo assim, admitimos que somos pecador, carecemos de um Salvador, ele entra, mas ele não quer só ser o nosso Salvador, não, de maneira nenhuma, porque se ele não libertou do pecado, sim, depois de liberto eu posso fazer o que eu quero? Não posso. Ele quer também que ele seja o que para a gente, além de Salvador? Senhor. Porque se você tem um Senhor, você saiu, ele te libertou da escravidão do pecado. Antes o pecado era o teu Senhor? Sim. Agora Jesus te libertou como Salvador, ele te salvou? Sim. Agora ele quer que ele seja o seu Senhor. Para quê? Para você, para mim obedecer a ele. Obedecendo a ele, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser, mas sem mim nada podereis fazer. É o que ele disse. Por isso que ele quer que a gente esteja nele, que ele quer ser para nós não só um Salvador, mas também um Senhor. Amém? Não um Senhor que escraviza. Não, de maneira nenhuma. Irmão, é ao pé da letra. Deus é um Deus e é um Senhor diferente de todos que você pode imaginar.
Só quando eu leio Deuteronômio que vejo Deus dizendo assim, ó, preste atenção, ele falando, eu te proponho 2 caminhos, o bem, o mal, a morte e a vida, bênção e maldição. Aí ele para e diz assim, escolhe pois a vida, para que viva tu e a tua semente. Porém, se você escolher a morte, minha alma não tem prazer em você, mas o céu e a terra têm hoje por testemunha contra vocês. Olha aí o amor de Deus. Irmão, aqui eu consigo perceber o amor de Deus. Ele não está dizendo assim, ó, eu te fiz, você vai ter que me servir. Não, ele está dizendo, olha, eu te dou 2 caminhos para tu escolher. Se tu escolhesse, olha as consequências. Mas se tu escolher ficar comigo e me obedecer, terás o melhor dessa terra. Ele está dizendo, e terás a vida eterna. Mas se tu não quer me seguir, eu não vou te forçar. É Deus que está dizendo, não vou te forçar. Está entendendo? E já outras religiões, outros que dizem ser de Deus, como eu vou citar nome aqui, o Islã, e poderia citar outros aqui, ou você quer ser da religião Islã? Não, tá bom, então eu vou te dar 1 semana. Assim, vamos ver? Ou morre, ou aceita ou morre, o que você escolhe? Aí o cara vai à força para não morrer, né? E Deus não é assim, Deus não trabalha dessa forma. A Bíblia está dizendo, Deus não trabalha dessa forma. A Bíblia diz que as pessoas não rejeitaram Jesus. Se rejeitaram, é porque ele tinha o direito de rejeitar. Ele tinha o direito de aceitar ou de rejeitar. E a Bíblia diz, eles rejeitaram. Ou seja, então rejeitaram, ele tinha direito. Porém, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Porém, ele disse, então, todo aquele, não é mais só Israel, todo aquele que aceitá-lo, crer, recebeu o direito de ser filho de Deus. Aí a partir daí você pode dizer, Abba Pai, ou seja, paizinho, meu pai, que antes não poderia dizer isso, né? Amém, pode falar. Agora eu vou contar um testemunho, eu gosto muito demais desse negócio. Era um cara que ele não gostava de crente, né? Aí ele começou a explicar para os crentes lá do congregado dele e fazer chacota do crente, né? Só que perto da casa do crente tinha um cara que era da Figueira, sabe? Era o mandante lá do movimento da droga lá, né? Aí o cara, esse rapaz gostava muito do irmão, não ele tem nada de errado nele, mas ele respeitava muito o irmão e quando ele viu o outro lá para chacota do crente, né? Falou assim, ó, amigão, vou dar 1 semana para você ser crente ou você se der a capacidade de pé junto. Falou bem assim para ele, ou você vai ficar crente com ele, ou você vai ter a capacidade de pé junto. E assim o cara está aí. O cara sabe que o cara era pesada dele. É complicado. Ainda aqui nessas palavras que eu falei da libertação de Jesus, nós precisamos dele como Salvador. A Bíblia deixa bem claro que o pecado escraviza o homem, né? Mas em João capítulo 8, versículo 36 diz, se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho vos libertar, João capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha para aí, ele disse é livre dele também. Ele disse verdadeiramente sereis livre. Eu libertei você de pecado, mas não libertei você de pecado para vocês ficarem escravos de mim, não. Eu devo dar opção a vocês. Eu só quero te dizer uma coisa, eu paguei a penalidade, eu paguei a dívida que estava sobre vocês, agora cabe a você, me escolher ou não, eu paguei, né? Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa daí, o cara foi para a igreja, com medo do bandido, né? Aí depois que ele cumpriu o dia que ele falou que ele tinha que ir para a igreja, ele falou, não sabe que eu não gostei. Aí continuou e ele ficou preso na casa. Mas não sei, isso aí não dá para pegar como base de exemplo para a gente seguir, não. Senão, aceita Jesus? Não, então vai morrer. Senão, vou forçar ele a aceitar, só assim ele, aos poucos ele vai se convertendo. Não. Nem é por força. Amém? Vamos lá. Segundo subtópico. Quem será arrebatado? Todos os salvos que forem transformados mediante o seu novo nascimento. Só chegará ao céu aquele que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. A vida cristã não é fácil, exige renúncia. O caminho que conduz ao céu é estreito. Todo crente em sua jornada aqui na terra enfrenta montes e vales,
alegrias e tristeza. Infelizmente, muitos não perseveram e acabam voltando atrás, se desviam e acabam vencido pela carne, o mundo e Satanás. Seja fiel, meu irmão e minha irmã, pois há uma recompensa para os que são fiéis e igualmente para todos os infiéis. A palavra de Deus alerta que no grande dia do Senhor os ímpios ficarão de fora, mas os que permanecem no Senhor serão transformados e subirão para se encontrar com Deus. A promessa do arrebatamento e do céu é para quem vencer. Não desista. Primeiro eu quero falar de aflição. Está dizendo aqui que nós teríamos aqui as dificuldades, os problemas. Abra aí Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8 e 18. Eu vou ler para adiantar. Diz assim, Paulo fala aos romanos, estou na parte de aflição. Romanos capítulo 8, versículo 18. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para o quê? Comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está dizendo: eu sofro perseguições, padeções, castigo, sou apedrejado, perseguido, provações, mas porém, para mim tenho por certo. Olha a certeza de Paulo. Qual era a certeza? Ele dizendo que as aflições desse tempo presente não são nem um pouquinho, não dá nem para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus. E Jesus também falou as suas palavras em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se eu venci, logo vocês também vencerão, porque vocês estão em mim. Amém? João capítulo 16, versículo 33. Amém. Vamos lá. Onde a gente está? Amém. Então aqui está dizendo, também falando de não desistir, né? Não desista, diz aqui. Ou seja, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 fala que para a gente não somos daqueles que recuam, que volta atrás. Irmão, por que Jesus disse assim? Nesse versículo só diz isso. Olha, presta atenção, Jesus dizendo, só diz isso nesse versículo: lembrai-vos da mulher de Ló. Só isso ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele disse isso? Porque ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você encontra isso no capítulo 17, versículo 32 do livro de Lucas. Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Não, Lucas 17, versículo 32. 17 e 32. Quem abrir pode ler, por favor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Só diz isso, não é? Está vendo? O único parte do versículo só diz isso. Lembrai. Agora, por que ele disse isso? A resposta está em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Gênesis 19, 26. Olha o que diz o versículo: e a mulher de Ló olhou para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás. A ordem era para não olhar para trás. Por isso que Jesus disse: a Bíblia não narra nada da mulher de Ló. Narra o que da mulher de Ló? Não narra nada. Ninguém nem sabe o nome dela. Ninguém nem sabe. A mulher de Ló não. Ninguém nem sabe a idade, nada disso. Mas tem esse versículo que diz assim: a mulher de Ló olhou para trás. Olha aí. Por isso Jesus disse: lembrai de que história da mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus disse isso. Então não tem nenhuma narrativa que fala da mulher de Ló.
nenhuma história da mulher de Ló, qual é o nome dela, a idade de que ela veio, nada disso, mas tem esse único versículo: a mulher de Ló olhou para trás. Quando Jesus disse isso, ele está dizendo, lembra daquele versículo, assim que diz, a mulher de Ló olhou para trás, é para vocês não olhar para trás. Então nós não somos daquele que desiste, amém? Amém. Vamos lá. Desiste. Então, como diz aqui ainda nesse tópico, se desviarem e acabaram vencidos pela carne, né? Está ainda aqui, ainda estou no segundo tópico. Devemos seguir até o fim. Paulo disse na sua última carta, e suas últimas palavras foi o quê? Quem lembra? Eu ensinei sobre isso na carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, ele diz o que? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu combati um bom combate a vida inteira, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que me espera está aguardado não só para mim, mas para quem? Todos que amarem a sua vinda, ou seja, a vinda do Senhor, amém? Então, aqui diz que enganado pelo mundo, enganado, ainda estão, aqueles que desistem porque foi vencido pelos prazeres do mundo, mas o mundo passa, os desejos passam, as vontades passam, algo me seduziu que está no mundo, calma, aquilo vai passar, e aquilo do mundo é passageiro, amém? Vamos lá. Estou no terceiro, vamos para o terceiro agora. Terceiro não, segundo. Segundo tópico: o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Vamos para primeiro subtópico: a ignorância acerca dos mortos. Ao fazermos uma leitura atenta das primeiras epístolas aos Tessalonicenses e aos Coríntios, vemos que os crentes tinham muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Erroneamente acreditava que, na volta de Jesus, os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. Atualmente, muitos também têm dúvida quanto ao assunto e acerca dos que já dormem. Porém, a palavra de Deus assegura-nos que os mortos hão de ressuscitar, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Em outra ocasião, tratando desse mesmo assunto, Paulo ainda afirma: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Não precisamos nós preocupar com aqueles que já dormem com o Senhor, pois quando chegarmos aos céus, os encontraremos. Louvado seja Deus. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia, amém. Eu vou tocar ainda nesse assunto. Primeiro, né? Isso. Bom, dentro da igreja de Coríntios, tinha alguns lá que tanto queriam ensinar que não tinha mais ressurreição, que aqueles que morreram não ressuscitavam mais, e isso atrapalhava Paulo. Por quê? Imagina, aqui nós estamos pregando, se você abrir em Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer que muitos dos que já dormem, muitos dos que morreram, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Ou seja, Daniel cria em ressurreição? Sim. Agora, e Abraão, ele cria em ressurreição? E por que ele cria?
Ele foi levar Isaac para você que ele está assim, ele podia ressuscitar. Olha, então isso é. Então Abraão logo também cria. Está em Hebreus. Abraão cria. Jó também cria a ressurreição. Se você abrir, está em Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27. Jó também acreditava. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 18, diz que Abraão acreditava em ressurreição. Em Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27, diz que Jó acreditava em ressurreição. Daniel, que é o que eu citei agora, em 12, 1 e 2, diz que ele acreditava em ressurreição. E Jesus, além de acreditar, ele ensinava sobre a ressurreição. Jesus, está em João capítulo 5, versículo 28 ao 29. Diz, Jó, oi irmão, ao que Jó acredita? Jó 19, capítulo 19, do versículo 25 ao 27, você vai ver que ele acreditava em ressurreição, amém? Vamos lá. Irmão, no meio dos fariseus existia 3 grupos religiosos: os herodianos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, ele não acreditava em ressurreição. Irmão, como? Não, porque você lembra quando ele disse Senhor, viu Jesus pregando em ressurreição? Está no capítulo 22 de Mateus. Viu Jesus pregando sobre ressurreição? Aí ele disse: Senhor, eu vejo que tu é o mestre, eu vejo que tu é bom, eu vejo que tu é isso. Senhor, me diga uma coisa para Jesus. Senhor, me diga uma coisa, na lei de Moisés diz que se meu irmão morrer, o outro irmão dele pode casar com a mulher dele, se não tiver filho, para suscitar filho a ele. E entre nós aconteceu isso e foi até o 7º irmão, morreu e não deixou filho. Tu está pregando sobre ressurreição? Sim. E quando eles ressuscitar, e ela também, qual deles vai ser marido dela, já que ela querendo pegar Jesus? Qual dos 7 vai ser marido dela, já que tu está pregando sobre ressurreição? Me diz. Aí Jesus disse: vós erra, por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Não sabe que quando a ressurreição nem se casa, nem se dá em casamento, mas serão semelhantes aos anjos. Aí eu caí por terra. Como é que costuma jogar isso para que os anjos geraram o homem? Ele deve ter tudo errado, não tem? Para o filho dos homens, o filho de Deus e a filha dos homens, geraram eles fazem isso aí. Amém. Então, esse versículo vai de contra-choque. Então, irmão, Paulo encontrou dificuldade nos seus ensinamentos. Ele pregava sobre o que Cristo pregou ressurreição, e ele encontrava dessa forma. Olhe, abra sua Bíblia para saber sobre Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. A primeira 15 e 12. 15 e 12 diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Está entendendo? Alguns dentre eles, na igreja de Coríntio. Olha, vou repetir de novo, me acompanhe. Paulo dizendo: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. É Paulo dizendo, explicando para eles, amém? Isso é na igreja de Coríntio. Agora, na igreja de Éfeso, quando Paulo direcionou a sua carta a Timóteo, a segunda carta, capítulo 2, de Paulo a Timóteo, essa já é a igreja de Éfeso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 e 18. 2 e 18 diz assim, 17 e 18, vamos lá. E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, pervertendo a fé de alguns. Note que aquele de Coríntios dizia que não havia ressurreição. Já esse estava dizendo, noutra igreja, que a ressurreição já tinha acontecido. E os que morreram, já era. Porque a ressurreição já tinha acontecido. É o que eles não sabiam. Não, irmão, mas sempre o inimigo vai ter gente dentro das igrejas ou fora dela, tentando atrapalhar a vida do servo de Deus.
Assim como o saduceu tentou pegar Jesus na palavra ali. Pode falar, Dani. Conversa aí com o Daniel comigo agora que tem igrejas que pregam que os filhos dos homens, que as mulheres, os filhos de Deus que relacionaram com os filhos dos homens, né? Da guerra descendência lá de Abel, Abicão, né? De Caim E 7. Os descendentes de Sete. Gênesis 6. Se corromperam com os descendentes de Caim que não serviam a Deus. É isso mesmo, Dani. E também Jó, capítulo 1, vai falar sobre os filhos de Deus também. Amém? Vamos lá. Então, repare, os fariseus acreditavam em ressurreição. Quem conhece, quem pode me dizer nome de fariseus famoso, destacado? Os fariseus, no geral, acreditavam, tá? Os saduceus não. Gamaliel era um, ele acreditava. Nicodemos era outro. E Paulo era outro, esses três mais famosos. Esses três acreditavam, era autoridade. Nicodemos era autoridade, mestre da lei, Jesus chama ele de mestre da lei. Ele acreditava, por que ele acreditava? Porque ele era fariseu, e a classe fariseu acreditava na ressurreição, né? Note que Paulo usou até isso. Paulo estava prestes a ser morto, quando ele diz assim, aí ele percebe que tem fariseu e saduceu, aí ele diz, meus irmãos, eu estou aqui ameaçado de morte, só porque eu estou dizendo, pregando sobre a ressurreição. Aí os fariseus, peraí, só por isso? Não, aí já pegaram Paulo e protegeram Paulo, porque Paulo disse que Paulo estava pregando a ressurreição. Aí sabe o que eles falaram? Peraí, quem lembra de outra passagem também, que diz assim, essa foi ali, de Paulo. Agora quem lembra de Gamaliel, ele disse assim, para provar que os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjo e acreditavam em espírito, que existia o espírito, os saduceus não. E outra vez, quando foram matar Pedro, que Gamaliel, ele disse assim, calma, não faz isso, não vai matar ele, calma, lembra dos fulanos que já se levantou e deu em nada? Se esse for de Deus, porque viu que Pedro estava pregando sobre isso, viu, se for de Deus, se for dos homens, vai se acabar, mas se for de Deus, cuidado para vocês não for pego lutando contra Deus. Aí foi como eles deram tempo, por causa de Gamaliel, entendeu? Amém? Então logo Gamaliel era fariseus, Nicodemos era fariseus. Então, como eu disse logo no começo, em Israel tinha 3 classes religiosas: herodiano, saduceus e os fariseus. E Paulo, que se safou naquele contexto, foi porque ele era fariseu e estava pregando ressurreição. E os fariseus salvaram Paulo para Paulo não ser desperdiçado. Mas até os fariseus queriam matar Paulo, porque Paulo pregava Jesus. Mas Paulo disse, eu estou pregando a ressurreição. Aí os fariseus houve um escape para ele naquele momento, por causa disso. Amém? Vamos lá. Onde a gente está? Segundo, né? Então, irmão, o apóstolo Paulo pregou sobre ressurreição, pegou aos filipenses, pegou aos coríntios, pegou aos tessalonicenses e pregou também ao governador Félix sobre ressurreição. Se quiser a referência dele. Que falou, nossa, por um momento, quase me convence, né? Não só a tu, mas quisera eu que não só a tu, mas todos que estão aqui, se torne igual a mim. Não como essas prisões, ele falou, eu estou preso. Não assim como essas prisões, mas se torne a mim, igual a mim, como servo de Deus. Aí ele falou, vai, outra hora eu te escuto. Amém? Vamos lá. Onde a gente está? Aqui. Segundo tópico, a primeira e segunda ressurreição, ok? E agora vamos falar de primícia. A ressurreição dos mortos, a ressurreição dos salvos. Daqueles que esperam a volta de Jesus. O primeiro a dar início à primeira ressurreição foi quem? Jesus. Ninguém reviveu, vencendo a morte física, definitivamente ou para sempre antes dele. Cristo é as primícias dos que dormem, conforme disse Paulo aos Coríntios. Contudo, na primeira ressurreição farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas,
o grupo dos mártires, aqueles que aceitarão a Cristo na grande tribulação. A segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Amém? Vamos agora falar aqui. Irmão, na Bíblia você vai encontrar 10, tá? 10 ressurreição. 10 ressurreição. Eu vou dizer aqui, ó. Primeira. Elias ressuscitou quem? O filho da viúva. 1 Reis 16, 24. Segunda ressurreição. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Se encontra em 2 Reis 4 e 32. Terceira ressurreição, quando aquele homem caiu na cova de Eliseu. Isso. Quarta ressurreição, o filho da viúva de Naim. Quinta ressurreição, a filha de Jairo. Sexta ressurreição, Lázaro. Todo mundo conhece essa história. Sétima ressurreição, os santos que morreram, que ressuscitaram quando Cristo morreu. Quem lembra? Deu brado. Está em Mateus 27, 52. E foi visto pelos santos. E a oitava ressurreição, Jesus Cristo. Oitava. Esse, sim. Nona ressurreição, Doca. Quem lembra? Pedro, Doca. Atos 9. E a 10ª ressurreição, o Eutico. Ressuscitou por intermédio de quem? Paulo. Muito bem. Em Atos 20, do 7 ao 10. Desses 10 mortes, dessas 10 mortos que morreram, desses 10 mortos, dessas 10 ressurreições, só Jesus morreu, entre os 10, ressuscitou para não mais morrer. Entende? Todos eles, essas 10, esses 9, todos eles ressuscitaram e voltaram a morrer, né? Só Jesus foi o único que ressuscitou para não mais morrer. Então logo Jesus é o que? A primícia. Deixa assim, diz assim: Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia de toda criatura. Ele não é o primogênito, ele não é o unigênito, ele é o primogênito. Unigênito não, a Bíblia diz que ele é o primogênito, não o unigênito. Só quando diz que ele é unigênito de Deus, ele é unigênito. Mas como diz dos mortos, ele é o primogênito, ou seja, o primeiro a morrer, a ressuscitar para não mais morrer. Então nós vamos. Ele é o primogênito também. Quem? Maria, ele é o primogênito. Ele não é o unigênito em Maria. Já caindo por terra a doutrina do catolicismo que diz que ele é o único filho de Maria. Ele só teve ele, mais nada. Mas ele é o primogênito, ele é o unigênito. Ele é o primogênito de Maria. Ele é o primogênito. Vamos lá. Então, como eu disse, abra aí Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15 e 20. 15 e 20. 15 e 20 diz assim: mas Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Olha aí, mas Cristo, 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15 e 20. Mas Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, a primícia é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Amém? Colossenses, a carta de Paulo, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Colossenses 1 e 15. O qual é, falando de Jesus, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, foi criado por ele, para ele. 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas, subsiste por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, ele seja o primeiro em tudo. Louvado seja Deus, amém? Então Cristo foi primeiro. Vamos lá, onde a gente está? Cristo.
Essa foi a primeira. Então, irmão, vou explicar de novo. A ressurreição, ela é dividida em quatro. Nós fomos de duas ressurreições. Daniel disse que haverá duas ressurreições: a do justo e a dos ímpios. Mas a do justo, ela tem em média 3 etapas. Qual é a primeira etapa? Cristo, a primícia. E qual é a segunda etapa? Arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja haverá os que morreram que ressuscitarão. Então essa é a segunda etapa. E a terceira etapa qual é? Não, dos mortos. A segunda etapa é a igreja dos que morreram ressuscitaram. Essa é a segunda etapa dos salvos. E a terceira etapa é os mártires da grande tribulação, que eles só vão morrer quando a igreja for arrebatada. Então eles vão ressuscitar, porque morreram por amor a Cristo. Da grande tribulação, não estão em pecado hoje? Sim, mas a igreja foi arrebatada, eles ficaram sofrendo, mas eles vão pagar com a própria vida. Vão preferir morrer, alguns vão preferir morrer do que negar o nome de Cristo. Aí sim, esses vão ter salvação. Então esses são os mártires, os que morreram por amor a Cristo na grande tribulação. Esses também vão ser ressuscitados. E por último, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Essa ressurreição dos ímpios será após 1000 anos, quando então haverá o julgamento do grande trono branco, amém? E esse julgamento dele não era para ser absolvido ou condenado, não, é para mostrar para ele o porquê que ele está sendo condenado, amém? Vamos lá. Mas aos pouquinhos, irmão, vou falar 10 palavras, vocês entendem uma aqui, para mim já é vantagem. Para mim já é vantagem. Pelo menos uma vocês conseguirem captar, né? Já é vantagem. Mas qualquer dúvida, pergunte. Vamos lá para o terceiro tópico, né? A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Os salvos que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus serão arrebatados e transformados. A transformação dos vivos é um mistério. Eis que vos digo um mistério. Nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Pela transformação o corpo se tornará espiritual e glorificado. Diz a Bíblia que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Como corpos glorificados, seremos semelhantes ao de Jesus. Os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Então, irmão, a Bíblia é loucura para os que perecem, né? E salvação para os que permanecem. Por que loucura? Porque como esse corpo vai ser transformado? Em que matéria? A Bíblia não deixa claro, mas será uma matéria que não é carne e sangue. Por que será transformado? Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E por que é loucura para o homem? Porque diz aqui, porque é um mistério. O mistério é de Deus, o mistério não está revelado. Então, é um mistério. Vamos falar, irmão João. Falando sobre a ressurreição. Jesus, depois de ressuscitado, a Bíblia fala que ele apareceu por anos e palíolos, prova que ele ressuscitou, né? Deve saber? Ele comeu pão, comeu peixe assado com fato de mel, na beira do mar, né? Do mar da Galileia. Eles ficaram com ele, porque assim, eles pensavam que Jesus estava em espírito, porque alguém prega que Jesus ressuscitou em espírito, né? Não era em carne, em corpo transformado, né? Até porque tiveram medo dele quando ele apareceu, né? Ele teve medo e ficou, quando ele se viu, esse cara naquele espírito. Aí Jesus falou sobre ele, ao Pai que vê que com o espírito não tem carne e ossos, como vê que eu tenho. Então o corpo glorificado tem carne e osso. Jesus falou isso. Ao Pai que vê que com o espírito não tem carne e ossos, como vê que eu tenho. E deixou o discípulo presenciasse que ele era um corpo realmente estado. Falou assim, teve alguma coisa de comer? Eles mostraram para Jesus um peixe assado, né? E um fato de mel. Amém. E a Bíblia fala, Jesus tomou da presença deles, comeu, para que eles vissem que ele estava em um corpo, não era um espírito.
Jesus comeu depois da crucificado, com eles para provar que ele realmente está. Amém. Pode falar. Fala que no céu nós vamos se comer, né? Jesus, a Bíblia diz que na ceia, a última ceia, ele fala assim: eu sempre desejei, muito desejei essa ceia com vocês, e não comerei mais com vocês até que comamos no reino do Pai. E a Bíblia deixa bem claro que diz assim: que ele que vai nos servir, olha para ele, é o noivo que vai servir a noiva. Eu não sou noiva de Cristo, mas nós somos. Eu não posso dizer que sou, você não pode dizer que é, você pode dizer assim: nós somos, porque a noiva não é uma, né? A noiva é parte. Amém? João Batista faz parte da noiva, não, né? Hã? João Batista faz parte do ministério da noiva, não. Da noiva? Ah, pai, faz. Não, ele faz parte do ministério dos profetas. Mas ele faz parte da noiva. Ele vai ser convidado. Ele tem um lugar especial, acho talvez mais especial do que o meu, porque ele preparou o caminho do noivo. Olha para aí, ele preparou, estava tudo torto, ele chegou aplanando o caminho do noivo, preparando o caminho. Ele veio preparar o caminho do noivo. E sofreu, hein? O que aconteceu com ele mesmo? Refresca a minha memória aí. Cortaram a cabeça dele por quê? Mandou comemoração de casamento, né? Cortaram a cabeça do cara, mas ele não vai chegar sem cabeça não, tá, irmão? Vamos lá, rapidinho. Terceiro tópico: antes do arrebatamento e depois do arrebatamento, né? Antes, eu dei essa aula semana passada e falei sobre isso aqui, ó, sobre vigilância. Antes do arrebatamento é preciso o quê? Vigilância. Como já é do seu conhecimento, todo crente deve estar preparado a cada dia, a cada instante para o arrebatamento. Ao deitar e ao levantar, o crente precisa estar preparado espiritualmente, pois quando a trombeta de Deus tocar, anunciando a volta de Jesus, de Cristo, não haverá mais tempo, um segundo sequer, para alguém se preparar. Os pais não poderão avisar os filhos, os esposos não poderão avisar as esposas, e vice-versa. Todos esses alertas devem ser dados agora, no dia que se chama hoje, porque no arrebatamento, os eventos finais serão de uma rapidez surpreendente, num abrir e fechar de olhos. Louvado seja. A vigilância uma das coisas mais importantes na vida daqueles que realmente têm um compromisso com Deus. Porque após o arrebatamento da igreja, não adianta mais vigiar. É o que eu disse no começo. Tu acha que eu vou fechar a porta quando eu for roubado? Não. Irmão, tem muitos trechos na Bíblia falados por Jesus: vigiai, orai, olhai, vigiai e orai, olhai, vigiai e orai, porque depois não adianta chorar, como diz o mundo, chorar o leite derramado. Como é que você vai derramar um leite na terra e depois vai tentar recuperar? Não dá mais. O melhor é ter cuidado para não derramar, né? Então a vigilância, eu toquei nessa vigilância e toquei em parte que nem na lição não tem. Eu disse: irmão, nós temos que ser vigilantes com os sinais externos e com os sinais internos. E os sinais externos é o que mais a gente vê, é guerra, terremoto. Jesus falou sobre isso. Mas o que a gente não percebe muito é os sinais internos dentro da gente. O amor esfriando, a frieza espiritual, a gente se distanciando um do outro. Então essa é a vigilância. Então a vigilância é uma das coisas mais importantes na vida do servo de Deus, e que realmente é aquele que tem um compromisso com Deus. Por quê? Porque se ele não vigiar agora e acontecer o arrebatamento, para ele não adiantou nada a vida do servo de Deus. Eu ia para a igreja, eu orava, eu cantava, eu lia a palavra, eu ensinava, eu aprendia, eu pregava, eu ministrava, eu era ministrado, eu era evangelista, eu era pastor, De nada adianta. Acima de tudo está a minha, a sua vigilância. Sem vigilância não adianta nem orar, porque Jesus disse: vigiai e orar. Ele colocou orar em segundo lugar, porque até para orar requer uma vigilância. Amém? Então, eu estava tentando uma referência, você falou aí, que é muito importante, é que fala quando Jesus ele é antes de tudo, o princípio
Fala assim, que é o Colossenses capítulo 1, versículo 15, do 15 ao 17. Colossenses. Isso. Vou marcar aqui na minha. Tenta a Bíblia lá, eu marco dela. Amém. É bom, é muito bom. Fica. Qualquer referência pode pedir, tá, irmão? Primeiro Capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Primeiro Colossenses. É. Só tem um. Colossenses só tem um. Ah, é? Tá certo. Colossenses 1, 1:17. do 15 ao 17, ok? Amém? Vamos terminar. Aqui, último tópico. Depois, aí pronto, aqui. Antes do arrebatamento, nós precisamos de quê? Vigilância. E agora, depois do arrebatamento, viveremos felizes para sempre. Jesus, a expressão máxima do amor de Deus, voltará para buscar a sua igreja, ô glória. Ó, a igreja, a noiva do Cordeiro, há de ser encontrar com seu noivo nos ares, e viveremos felizes por toda a eternidade. Desde o início, desde o seu início, a igreja tem sofrido, guarde isso aqui, a igreja tem sofrido todo tipo de perseguição e influência, e infortúnio, mas em todos os embates ela saiu vitoriosa, porque Jesus, o noivo, afirmou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atualmente a igreja e os crentes são perseguidos em muitos países, mas a noiva do Senhor subirá ao encontro dele para encontrá-lo nas nuvens. João viu o final da história dos cristãos e alegrou-se muito. Regozijamos-nos e alegramos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou. Louvado seja Deus. Irmão, vocês viram que tem uma referência aqui em João, capítulo 14, versículo 3. Presta atenção nessa referência. João 14, vou ler a partir do 1, repare, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós esteja também, ok? Diz assim, sabe por que Jesus disse essas palavras? Porque tinha uma grande tristeza no coração dos seus discípulos. Tristeza? Sim. O que vem antes? Repara, preste atenção comigo. Vamos ler aqui o versículo do capítulo 13, tá, irmão? Eu estou no 14, repara. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Antes dele dizer essas palavras, as palavras de Jesus gerou uma tristeza no coração dos discípulos. Repare, capítulo 13, versículo 33, diz assim: filhinhos, olha aqui, capítulo 3 de João, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscarei, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis ir, eu vos digo também agora. Para onde eu vou, vós não podereis ir agora. Primeiro passo, Jesus disse isso para eles. Aí começou, né? Não, Pedro, não, Senhor, por ti darei minha vida e tal. Jesus, não, vocês não vão agora. Aí outra palavra Jesus diz, olha o 38, Jesus respondeu-lhe Jesus: tu darás tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiver negado por 3 vezes. Jesus, ali estava tudo bem, qualquer problema com os discípulos, Jesus resolvia, seja fome, seja isso, seja aquilo, Jesus dava uma porta de escape para eles, né? Agora ele ia se ver sem Jesus. Todo mundo estava triste pelo que Jesus disse, e mais triste Pedro quando percebeu que Jesus desmentiu ele. Não, Pedro, você que vai dar a tua vida por mim? Vou te dizer uma coisa, Pedro, não cantará o galo enquanto tu me negar 3 vezes. Mais tristeza ainda gerou no coração dos discípulos. Está entendendo? E Jesus está dizendo para eles que era a última ceia, eu vou partir, eu vou morrer. Note que o primeiro versículo do capítulo 3 diz que era a última ceia.
entendeu? Aí Jesus, os discípulos estão tudo tristes. Aí Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu estou indo, mas estou indo preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, buscarei vocês para mim. Virei buscar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós esteja também, ok? Confortou o coração dele? Sim. Jesus morreu, ressuscitou, 40 dias com os discípulos, subiu ao céu. Os discípulos estão lá, Atos 1, do 9 ao 11. Os discípulos estão lá olhando Jesus subir, mais tristeza ainda. E agora? Estou deixando meus discípulos tristes de novo. Eu já falei, é o que eu faço agora? Aí ele vai e envia o anjo. Aí o anjo diz o quê? Varões Galileu, por que está olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, esse mesmo Jesus vai descer, assim como vocês viram ele subir. Ou seja, Jesus enviou os seus anjos para confortar de novo o coração dos discípulos. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos para a conclusão. Glória a Deus. Conclusão: no grande evento, o arrebatamento da igreja esperado pelos salvos, dar-se-á a reunião dos todos os filhos de Deus que nele creem. Desde a fundação do mundo, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure purificar-se a cada dia, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Então em breve a igreja não estará mais nesse mundo tenebroso. Voltando ao versículo que Paulo disse: as aflições, todas as aflições deste mundo, deste tempo presente, não dá nem para mim, eu estou certo que não dá nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Romanos 8 e 18, amém? Então passe o que passar, o nosso prêmio é melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Amém? Então, essa foi a lição do arrebatamento. E qual é a próxima lição? Lição de número 6, né? Que é a próxima, o tribunal de Cristo e os galardão. Ei, irmão, essa palavra tribunal dá uma sensação assim de julgamento. Só que o tribunal de Cristo não é para condenar ninguém. Dois tribunais haverá. A gente vai estudar sobre isso. Haverá 2 tribunais. Primeiro, o tribunal de Cristo não é para julgamento, mas é para abençoar, para dar a você segundo as suas obras. Já o segundo tribunal é o tribunal do juízo final, o tribunal de Deus, não de Cristo. O tribunal de Deus, aí é só para mostrar para a humanidade o porquê que ela está sendo condenada. Não tem como ser absolvida ali, não tem advogado naquele momento. Hoje Jesus é o nosso advogado, amém? Glória a Deus.